Caros alunos, o objetivo desse vídeo é seguir mostrando a modelagem de algumas estruturas da disciplina no programa CIA Engineer. Então, hoje eu vou mostrar para vocês uma modelagem de uma grelha bastante simples, tá? Ela é composta basicamente por 6 pilares, ó, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Ela tem também 7 vigas, P1, P2, V3, V4, V5, V6 e V7. Vamos trabalhar aqui com um carregamento permanente, que vai ser o peso próprio da viga de concreto, né? Multiplicado pela área da seção transversal. Isso vai ser feito de forma automática, que é esse peso próprio aqui. E vamos complementar com a carga indicada na figura em vermelho, como carga permanente. Então, essas cargas indicadas em vermelho aqui são referentes ao peso das alvenarias sobre os elementos. Reparem que todas estão atuando. Quando eu indiquei apenas uma, como essa 6 aqui, ela atua em toda a viga, tá? No caso das vigas que têm paredes de proporções diferentes, no caso aqui, ó, ela ficou com 7,7 e aqui ela ficou com 6. Tem essas pequenas diferenças aí. Esse levantamento não é importante agora, né? É só para ilustrar o que a gente vai modelar. Temos também cargas variáveis referentes ao uso de cada ambiente, que elas estão indicadas em verde, tá? Como essas lajes são nervuradas unidirecional, a laje L1 ela se apoia na viga 1 e na viga 2, por isso só a viga 1 e a viga 2 têm carga variável. A mesma coisa para a laje 2, ó. Para a laje 3. A carga permanente também se dividiu com parte do peso da laje, ou seja, essas em vermelho são a alvenaria mais a reação de apoio da laje com a carga permanente dela, que seria o peso do concreto mais os acabamentos. Mas como a gente tem alvenaria em todas as paredes, cada trecho ficou aí com uma carga permanente também. Esse levantamento a gente vê com mais calma em aula, tá? O material vai ser um concreto C20 de módulo conhecido, então não preciso calcular isso aqui pela norma. O módulo vai ser 2,5 vezes 10 a sétima kN por metro quadrado, 0,2 de Poisson, peso específico já está definido em 25, né? Expansão térmica está aqui, embora a gente não vai usar. Nós vamos trabalhar com duas combinações, uma de estado limite último, em que γg e γq são 1,4, vamos majorar a carga permanente e a carga variável por 1,4, e uma de serviço, para medir deslocamento, que será a carga permanente mais o Ψ2, que é o coeficiente redutor, de 0,3 vezes a carga variável. Eu não vou trabalhar com alteração das propriedades da seção transversal, ou seja, a gente vai considerar cada barra aqui com a inércia torção plena dela, tá? Sem nenhuma alteração nesse exemplo. Em exemplos futuros a gente trabalha com alguma variante disso. Então, vamos para o ambiente de modelagem do CIA. Quando a gente abre ele, a primeira coisa a fazer é criar um novo projeto. Vou aguardar ele carregar aqui a janela de novo projeto. Eu vou chamar isso de grelha simples do plano XY, né? Não vou preencher outros dados. O modelo que eu vou usar, eu já vou começar a usar o geral XYZ, embora seja possível usar o grelha XY, tá, gente? No geral aqui a gente vai ter todas as ferramentas do programa para essa análise. Inclusive mais do que a gente vai precisar. A norma brasileira já está marcada. Vou definir meu material como um concreto. Aqui nos 3 pontinhos do lado do C20 eu vou lá criar um material novo, canto superior esquerdo. Ele queria aqui outro C90, então vamos editar. Vou chamar isso aqui de concreto C20. Aqui na resistência característica eu vou pôr 20, já que é um C20, e desmarcar valor dependente de cálculo para ele liberar para mim editar o módulo de elasticidade manualmente. Se eu deixar ativado, ele vai calcular pela equação da 6118. Então, o nosso módulo de elasticidade em MPa vai ser 2,5 vezes 10 a quarta. MPa seria o 2,5 vezes 10 a sétima kN por metro quadrado. Poisson já está correto em 0,2 e a massa unitária 2.500 kg por metro cúbico também já está correta.
Lembrando que esse valor aqui vai acabar mudando um pouco em relação aos 25 kN por metro cúbico do peso do concreto, porque ele vai pegar a massa em quilogramas e multiplicar pela aceleração da gravidade, que está definida em 9,81 e não 10, tá, gente? Isso acaba baixando um pouquinho o peso próprio, mas ainda vai estar correto. Então vamos dar OK, ó, já apareceu aqui concreto. Vou trocar para o C50, CA50, embora a gente não vai usar isso, tá? Em funcionalidade, vou desmarcar tudo, a gente não precisa de nenhuma ferramenta extra. Em carregamentos, eu vou desativar as combinações automáticas de norma, vou montar elas manualmente. Aqui o que eu disse, gente, é 9,81 metro por segundo ao quadrado, que ele vai usar para transformar aquela massa de quilos para força em quilonewton, tá? Se vocês quiserem arredondar aqui, fiquem à vontade. Em configurações eu não vou mexer em nada. Unidade já está em formato métrico e não vou colocar nenhuma proteção. Vou dar OK, OK de novo e aguardar ele carregar a interface do programa. Pronto, ele já carregou a interface do programa. O material já foi definido, então vamos começar trabalhando agora com a seção transversal. Aqui na barra da esquerda, seções transversais, botão seção transversal. Se vocês olharem ali no projeto, a gente tem apenas um tipo de seção transversal para viga. A gente não precisa se preocupar com a seção do pilar, porque o pilar vai ser representado como um apoio rotulado simples, tá? Então aqui, seção de concreto retangular, vamos adicionar uma. Vou chamar ela de V, de viga em geral, né, que vale da V1 até a V7. Todas são de 12 por 50. Então, material concreto C20, que nós acabamos de criar, altura 500 e a base 120 milímetros. Então, já está aqui representada a nossa seção transversal. Clicando em atualizar, é possível verificar a área, a inércia também, né, em relação ao eixo Y aqui, ó, vale central. Eu não vou mexer em nenhuma dessas propriedades, tá? Então, inércia, torção, que está aqui para baixo. Aqui, IT, inércia, torção, em metro a quarta, ela já está calculada considerando a seção retangular plena, tá? Então, não vou alterar isso, embora seja possível alterar num vídeo futuro. Por enquanto, OK. Só tenho essa seção transversal, então fechar. Está criada, fechar de novo. Agora a gente vai ter que começar a representar isso daqui em elementos de barra. Então, como a geometria já começa a ficar um pouco mais elaborada, eu não vou fazer entrada por coordenada não, tá? Eu tenho esse projeto já feito num arquivo DWG e eu vou usá-lo. Então, se eu pegar aqui todas as estações de trabalho, todas as tags, eu cancelar. Reparem que tem um botão aqui que está escrito importar DWG, DXF e outros formatos. Ele tem outras formas de importação, tá, gente? Dá para acessar também se você digitar aqui em cima, ó, importar, e ele vai começar a listar a lista de importação. Então, importar, ó, DWG, DXF, esse é que eu quero. Vou até o local em que eu tenho esse DWG montado. Então, é um arquivo de AutoCAD. Está aqui, ó, grelha simples. Vou abrir. E aqui ele está listando em camadas os layers que eu já tenho do meu arquivo do AutoCAD. Eu não quero todas, eu quero apenas, ó, dessa figura aqui, a linha média, que é o que eu vou representar nas vigas. Então, eu vou desmarcar tudo. Eu já deixei traçado uma linha média lá no meu AutoCAD. Então, eu só quero isso. Muita informação acaba atrapalhando. Aqui no modo de seleção, ele quer saber se isso vão ser vigas, vão ser elementos de área, vão ser sólidos. Minha sugestão é não tentar importar como viga pronta, tá? Importa como linha de apoio só, que aí ela não entra no cálculo, e vamos usar isso como referência para desenhar a estrutura por cima. A gente tem mais controle do que está desenhando no próprio programa do que na importação. Então, vou importar como linha diretamente. A escala, eu desenhei no meu arquivo de AutoCAD uma unidade 1 metro, então aqui escala 1 para 1, já que eu estou trabalhando no CIA com metro, tá? Então, se isso estiver tudo OK, clique em importar todos e aguarda um pouco, tá? Ele vai abrir essa janela, a gente vai dar um nome para essas linhas e uma camada que é um layer. Eu não vou misturar isso com os layers ou as camadas das vigas. Então, aqui nos 3 pontos eu vou criar mais uma, ó. Canto superior esquerdo, criar nova.
E aqui eu vou chamar de DWG, que é de onde eu estou tirando a importação. Na camada 1 eu vou desenhar os elementos de viga da grelha. Então tá aqui, ó. Eu vou ter um layer chamado DWG, ok. Vamos aguardar um pouco até ver se ele carrega. Pronto, ó, ele já carregou, eu tive que clicar em um ponto qualquer para ele carregar. Vou apertar ESC para ele soltar. E estão aqui as minhas linhas. Reparem que elas estão selecionadas e aqui do lado direito está como linha. Isso não entra no cálculo, tá, gente? Para melhorar um pouco a representação e não deixar em qualquer local, eu vou vir aqui em mover. Vou pegar esse ponto do canto e vou mover isso aqui para a origem, tá? 0, 0. Então, vou apertar espaço, 0, 0, Enter. ESC de novo, ó. E agora eu tenho a minha figura que representa as vigas, ó, mas são linhas, não são vigas, já colocada aqui. Em cima disso, agora eu vou desenhar as vigas da minha grelha. Eu vou trocar aqui a estação de trabalho para estrutura, elemento 1D, já que são barras, né? Vou pegar o meu elemento 1D geral. Vou deixar o nome automático como B1 mesmo, tá, gente? Ó, viga de 12 por 50, a seção transversal já está certa. A camada, eu não quero na mesma camada. Eu vou trocar para o camada 1, para ele não misturar. Depois eu vou desligar o layer dessas linhas de apoio para elas não ficarem na minha vista, tá? Vou dar OK. E agora basta a gente, ó, desenhar. Vou vir aqui na ancoragem magnética, me certificar que só os pontos finais e nós estão ligados, tá? Assim, nada mais vai atrair a ponta do mouse aqui. Eu vou desenhar aqui por ordem, ó. Viga 1 começa aqui e termina aqui. A viga 2 eu não vou desenhá-la como uma barra só, tá? Cada trecho desse eu vou fazer uma barra. Isso vai facilitar o lançamento de cargas para mim. Não ficaria errado desenhar uma barra só, mas é mais simples para lançar o carregamento, ó, desenhar uma barra daqui e aqui, uma outra e uma terceira para fechar. Assim eu posso selecioná-las separadamente e aplicar cargas diferentes em cada tramo de forma muito mais fácil. Então a viga 3, mesma coisa, eu vou desenhá-la como 2 segmentos. A viga 4, também 2 segmentos. A viga 5 vai ser um segmento só, né? Essa não tem alternativa. A viga 6 também é um segmento. E a viga 7 um segmento só. Terminei de desenhar, vou dar ESC. E agora ele está representando a linha das vigas por cima das linhas da minha camada que eu importei. Então, aqui na barra da esquerda, onde tem tornar as camadas visíveis, abram. E aqui, ó, camada 1 e DWG. Desliga o DWG, tá? Não precisa mais dele, eu já tenho isso aqui como viga. Então, agora sim, ó, quando eu seleciono um elemento, aqui do lado direito ele me mostra uma viga, que ele deu o nome aqui no caso de B9 para mim. Está na camada 1 e tem a seção de 12 por 50. Se eu quiser ver em 3D, ó, aqui na barrinha da direita embaixo, ligo os volumes. Ó. Dá para ligar até o sombreamento, para ficar mais fácil de enxergar se elas estão na posição correta. Lembrando que isso é um modelo de análise, tá, gente? Não tem nada de modelo estrutural aqui, não. Vou desligar isso. Vou colocar meus apoios agora. Então, o que eu tenho de apoio? Eu tenho 6 pilares. Ó. Vou selecionar os nós deles. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. E aqui na barra de estrutura 1D mesmo, tem a opção apoio articulado em nó. Eu já vou colocar por aqui, embora eu pudesse usar aqui o apoio em nó mais geral e customizar ele para ele ficar rotulado. Esse aqui é mais fácil, que ele já vem direto. Já colocou aqui os 6 apoios. Se quiserem, para facilitar, dá para selecionar o apoio e vir aqui e trocar o nome de SN1 para P1, por exemplo, para dar o nome do pilar. Eu não vou fazer isso, mas facilita nos relatórios gerados pelo programa para a gente entender depois de onde ele está tirando a reação de apoio ou esforço. Então a grelha está montada. Agora eu preciso me preocupar com o carregamento. Então, primeiro de tudo, aqui no canto inferior esquerdo, liga Loads, que é essa barrinha horizontal, é só clicar em cima dela. E vamos no primeiro botão aqui, ó, Grupos de Carga. Eu tenho carga permanente e carga variável. Então, aqui já tem um LG1 permanente, cria mais um. O LG2, que ele já deu o nome, chama ele de variável. Ó, carga variável. Só isso, fechar. No segundo botão aqui, nós temos casos de carga. Então, vamos abri-lo. É aqui que a gente vai colocar os casos. O peso próprio, que é o FGK, vai estar dividido em 2. Eu já tenho esse LC1 criado. E aqui, ó, tipo de carga, peso próprio na direção -E,
já é o peso próprio calculado automaticamente das vigas. Então, vou trocar o nome dele para automático, para eu lembrar que não tenho que lançar nada aqui. E vou criar mais um agora para o peso próprio, que eu vou chamar de FGK. Esse eu deixo aqui no tipo de carga padrão. É aqui que eu vou lançar manualmente o peso das paredes e as reações de apoio de carga permanente das lajes, tá? Aquelas cargas em vermelho na figura. Vou criar mais um, que eu vou chamar de FQK. O tipo dela agora não é permanente, é variável, né? Essa é aquela carga de uso, né? Vou chamar aqui na descrição de uso. Que é onde a carga referente ao uso dos ambientes, que é aquela que está representada em verde na figura, tá? Então, tem 3 grupos aqui, 3 casos, que a gente vai usar. O automático e o FGK somam toda a carga permanente, o FQK a carga variável. Vou fechar isso aqui. E agora eu vou para mais um botão que é combinações. Ó. Lembrando que eu tenho 2 combinações. Uma que eu vou chamar de ELU, de estado limite último. Ela é uma combinação que vai somar linearmente os resultados e ela é uma combinação última. O γ-G e o γ-Q é 1,4 vezes a carga permanente, que é o automático e o FGK. É só dar um duplo clique que ela vem para cá e já fica com o coeficiente de segurança aqui do lado. E 1,4 do FQK, também multiplicado aqui. Ó. Feito, só dá OK. Já apareceu aqui com um resumo. Vou criar mais uma. Ele cria como cópia da anterior, então para voltar esse conteúdo da combinação aqui para a lista de casos, é só dar um duplo clique na árvore que ele volta para cá. Essa vai ser o estado limite de serviço, então ELS. Ela é uma soma linear também, mas agora de serviço. E ela tem a carga permanente sem majorar, então coeficiente 1 no peso próprio automático, no FGK. E vai minorar a carga variável, ou seja, 0,3 vezes o FQK. Está aqui a minha combinação de serviço feita. Ok. Já está lá na lista. Só fechar. Agora eu vou lançar o meu carregamento. Então, para lançar o carregamento, vou vir aqui no canto superior direito e selecionar o grupo FGK, que é o nosso caso. E vou colocar aqui o carregamento. Então, para colocar o carregamento, eu tenho uma carga distribuída em todas as vigas nesse daqui, que são aquelas em vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na estação de trabalho para carregamento. De 1D, já está certo, são elementos de barra. Vou pegar a carga linear 1D, que é a carga distribuída. Vou deixar o nome que já está aqui, que é LF1, direção de Z. Vai ser uma força, vou pegar a carga da viga 1, que é menos 4,7. O sistema de coordenadas não no LCS, que é local da barra, tá? No global, XYZ que está aqui no canto. Ó. X vermelho, Y verde e o Z esse azul. Vou dar OK. Eu sei que são cargas diferentes, mas inicialmente eu vou selecionar todas as vigas. Ó, ele colocou a mesma carga em tudo e dá um ESC. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar ESC de novo até ele desselecionar tudo e vou selecionar uma por uma e aqui pela direita eu vou corrigindo os valores. Então, ó, a viga 1 já está com 4,7. Tá ok. A viga 2, ó, no primeiro e no segundo trecho, eu vou selecionar esses dois, ela tem uma carga de 7,7. Então, aqui do lado direito, ó, value, troca para menos 7,7, Enter. No caso, eu acabei errando aqui, menos 7,7. Pronto. Ele já corrigiu. Aperta ESC para soltar. O último trecho da viga 2 aqui ó, tem uma carga de 6, então vou selecionar e vou trocar a carga para menos 6, Enter. Já saiu. A viga 3, ela tem uma carga de 6 em tudo, então vou selecionar os dois trechos. Ó. Já vou alterar aqui junto, ó, menos 6, Enter. A viga 4, aqui do lado esquerdo, ela tem uma carga de 2,4 no primeiro trecho. Então, vou selecionar e vou mudar para menos 2,4. Tem uma carga de 3 no segundo trecho. Então, dá ESC, seleciona o segundo trecho e coloca menos 3. A viga 5, ela tem uma carga de 12,8. Vou selecionar aqui. Vou colocar 12,8. A viga 6 tem uma carga de 3. E a viga 7 tem uma carga de 9,7.
A viga A4, na realidade, eu peguei errado. 2,4 é a carga variável, né? Eu preciso aqui de 9,2. Então, já vou corrigir, ó, selecionar de novo, trocar para menos 9,2. Então, agora, pela figura com calma, a gente revisa essas cargas, né? Para não cometer nenhum erro. E vamos dar seguimento a isso. Aparentemente, agora está correto. Então, lançadas essas daqui, troca aqui no canto superior direito para a carga de uso. E vamos repetir o processo para as cargas variáveis. Então, vou pegar aqui, ó, carga linear 1D. Vou pegar o valor da viga 1, que é menos 2,1. O restante já está correto, né? Ok. E vou colocar só nas vigas que vão receber. Então, é essa aqui em 2 trechos e essas 3 aqui nesses trechos apenas. E agora vamos corrigir os valores. A primeira já está certa, 2,1. A segunda também está correta, 2,1 aqui na viga 2. Na viga 4 é 2,4. Então, vamos corrigir aqui, seleciona e menos 2,4. A viga 5 é de 5,1. Menos 5,1. E a viga 7 vai ser 2,8. Então, as cargas variáveis já estão colocadas. 2 e 8, 5 e 1 e 2 e 4. Só revisando agora no peso próprio de novo, nós temos 4 e 7, 7 e 7, 6, 6 aqui embaixo também, nos 2 trechos. Aqui nós temos 9,2, 3, 12,8, 3 novamente aqui e 9,7 aqui. Aparentemente as cargas já estão corretamente lançadas e revisadas. Agora a gente só tem que mandar calcular, então aqui no canto inferior esquerdo, o botão do meio, calcular. É uma análise linear, 3 casos, que seria o peso próprio automático, o FGK e o FQK, que nós criamos aqui, né? Segundo botão. Manda calcular. Vamos esperar que não tenha nenhuma mensagem de erro. Então, ó, análise linear ok. Aparentemente correu tudo bem no cálculo. Ok novamente. E a gente já pode começar a dar uma olhada nos resultados dessa grelha. Então, eu vou mudar um pouquinho só a perspectiva, tá, gente? Pronto. Para facilitar. E vamos começar olhando aqui, ó, botão de resultados, canto inferior esquerdo. Ele troca para resultados. Vamos olhar primeiro o deslocamento nodal. Primeiro botão. Deslocamento é algo que a gente vê numa combinação de serviço. Então, aqui, tipo de carga. Combinação de estado limite de serviço, ELS. Vamos olhar primeiro o deslocamento UZ, que é o vertical. Clique em atualizar. Ele está representando só um, tá? Aqui no extremo global, coloca não, porque assim ele não mostra só o máximo e o mínimo. Atualiza. E reparem que agora ele está mostrando o restante dos deslocamentos. Então, o máximo está aqui, ó, 17,2 milímetros, que é um deslocamento um tanto alto. Precisaria de alguma intervenção para reduzir isso, provavelmente. Não vou fazer essa intervenção nesse exemplo, tá? Ó, esse nó, deslocamento de 0,9 milímetros e esse aqui 2,5 milímetros. É possível ver também, ó, as rotações, já que é uma grelha, ela trabalha com deslocamento vertical, rotação em X e rotação em Y. Então, ó, θx são as rotações em torno do eixo Y, ou em torno do eixo X, atualizar. E vocês veem aqui, ó, o eixo X está aqui em vermelho e aqui tem o sentido das rotações, ó, em microradianos. Repara que até os apoios rotulados têm rotações, tá? O que é normal, já que eles são livres para girar. E eu tenho também as rotações em torno do eixo Y. θy, atualizar. E aqui a gente está vendo as rotações em torno do eixo Y aqui em verde. Tal. Ele não faz aquele vetor de duas pontas, então muito cuidado na hora de interpretar esse sentido de rotação. Tá? Eventualmente dá uma girada na imagem para ter certeza que vocês estão vendo isso corretamente. Que às vezes a perspectiva de um lado e do outro muda o sentido aí. Então, deslocamentos nodais vistos, vamos para o próximo aqui, que seria a deformação 3D. Vou clicar nele. Ainda vou ver combinação estado limite de serviço, que é onde a gente vê deslocamentos. Vamos ver o deslocamento total, é só para ter uma noção de como é a deformada.
E aqui já dá para ver bem, de forma bem interessante, ó, lá onde a gente tinha o maior deslocamento, quanto isso aqui desce, ó, chegando lá aos 17 milímetros, né? Que aqui a escala vai a 18, mas a gente viu localmente que chega a 17. Observem também o efeito de torção dessa viga, por conta desse balanço, tá? Dá para ver claramente aqui a deformação de torção dela que ela está sofrendo. Então, já esperamos ver um resultado de um esforço de torção mais elevado nessa região. Vamos seguir então aqui, ó, não vou ver as tensões, vamos para as reações de apoio. Então, das reações eu já vou ver para uma combinação última. Então, combinação, estado limite último. No extremo, coloquem não para ver todas as reações e vamos ver reação vertical, que é a única reação que uma grelha tem nesse tipo de apoio rotulado. Vou atualizar aqui embaixo. Vou levantar um pouco aqui. E agora vocês estão vendo, ó, as reações verticais de cada apoio. Essas reações vão ser as cargas que serão aplicadas nos pilares, que nós consideramos simplificadamente aqui como apoios, tá? Então vamos para o próximo aqui, ó, forças internas 1D. Aqui é onde nós veremos os diagramas de momento, cortante e torção. Então eu vou ver isso aqui também para a combinação de estado limite último. Vou colocar os extremos para local, ou seja, ele vai me mostrar máximo e mínimo de cada barra que eu desenhei. E o primeiro esforço que eu tenho que ver é o momento fletor. Aqui um cuidado, tá, gente? Cada barra desenhada ela vai ter 3 eixos locais. Então, por exemplo, essa daqui, ó, ela vai ter um X local ao longo do comprimento. E em cima disso ela vai ter o eixo Y e Z. Pode estar aqui, ou numa posição diferente. Se eu quiser ver esses eixos, gente, é só vir aqui. Parte inferior, onde tem esse olho de mais opções e configurações de visibilidade. Nessa primeira aba aqui de estruturas, se não tiver escrito estrutura aqui embaixo, ó, exibir nome nas abas, deixa marcado, tá? Localiza aqui, ó, eixos locais, elementos 1D e liga. Vamos dar OK. Reparem que ele desenhou 3 eixos em cada uma das barras. Ó. O eixo vermelho que vocês estão vendo aqui é o eixo X, tá? Que é esse aqui. Cada barra tem um eixo X numa posição diferente. Então, qual que é o momento que eu vou ver em torno do eixo X? Vai ser o momento de torção. MX vai ser torção. Para esse programa, tá, gente? Cada programa nomeia os eixos locais de forma diferente, mas geralmente são bem similares. O eixo verde que vocês estão vendo aqui é o eixo Y. Reparem que todos eles estão na horizontal aqui, ó. Uns apontando para um lado e outros para o outro. Então, o momento que eu vou ver em torno de Y vai ser o momento fletor. Fletor para cargas na direção de Z. E o eixo azul, que todos estão apontando para cima nesse caso, é o eixo Z. Não tem momento em Z para a gente ver, tá? Mas existe sim cortante na direção do eixo Z, já que as forças são verticais no sentido desse eixo. Então, aqui é o cortante. Esclarecido isso, esses são os 3 esforços que nós temos para ver. Então, vamos começar aqui pelo MY. O esforço é sempre mostrado em direção ao eixo local, tá, gente? Então, ó, aqui peguem o MY e atualizar. Estamos vendo o diagrama de momentos fletores agora. Então, observem aqui, ó, que aqui que eu disse que tinha torção, ó, essa viga tem um momento negativo aqui, ó, considerável, 46,83. E esse momento parece que está desaparecendo, mas não. Ele vai entrar nessa outra viga aqui, ó, dos 2 lados, como torção. Nós só não estamos vendo ainda o diagrama de torção. É diferente desse outro pedaço aqui, ó, que também tem um momento negativo grande, ó, 68. Mas esse momento tem uma viga contínua para cá. Então, o que ele faz? Ele continua, por continuidade, como um momento fletor. Talvez uma pequena parcela dele entre como torção nessa viga perpendicular aqui, tá? Que é essa diferença que existe entre o 68 e o 66. Outra que vocês podem ver aqui, ó. Reparem que o momento fletor dessa barra aqui, ó, também não tem para onde ir, ou seja, ele vai ter que entrar como torção dessa barra aqui. Então, isso daqui é o que a gente chama de torções.
Algumas são de compatibilidade, geralmente essas, e outras são de equilíbrio. Por exemplo, se esses 46,83 não tiverem para onde ir, essa sacada aqui, essa viga aqui vai cair. Então, ela é necessária ao equilíbrio de uma parte da estrutura. Então, momento fletor visto, lembrando, se estiver muito carregado de informação, por exemplo, seleciona só os elementos de uma viga que você quer ver o diagrama, vem aqui no tipo de seleção e coloca atual, atualiza e ele oculta o restante ó, e te permite ver só essa viga. Tá? Aí dá para mexer na vista, para olhar a viga de frente. Se quiser voltar a ver tudo, volta aqui no tipo de seleção tudo e atualiza e a gente vê toda a informação de novo. Ele está mostrando o máximo e mínimo de cada barra, mas também, ó, extremo aqui, ó, um D local. Se você colocar por seção, ele vai carregar a figura de informação. Para cada ponto aqui que ele colocou, ele vai calcular. E se você colocar global, ele vai mostrar só o máximo e o mínimo da grelha como um todo. Ou seja, ele só está marcando aqui 2 momentos. Seria o máximo e o mínimo que ele está encontrando aí em todo o pavimento. Geralmente nós usamos para dimensionamento aqui máximos e mínimos de cada barra. São esses daqui. Vamos para o próximo então. Se eu vi o MY, eu vou ver o cortante que o causou, ou seja, o cortante em Z, VZ. Aqui o nosso diagrama de cortante. Então aqui não tem nenhum segredo, né? A gente vê onde tem descontinuidade no cortante num elemento, ó, é que tem carga concentrada entrando. E a carga concentrada nesse caso é a reação de apoio dessa viga. Já é o próprio cortante dela ali. A mesma coisa nos apoios. Quando você vê aqui o cortante tendo uma descontinuidade no apoio, é a reação de apoio que está aqui, entrando ali na representação do cortante. E por último agora vamos ver as torções, né? Que seria o MX, que é a torção nesse caso. Atualizar. E aqui aquilo que a gente já esperava. Aquele momento fletor que tinha nessa barra aqui, ó, ele realmente um pouco foi para um lado, um pouco foi para o outro na barra como torção. Ó, um lado tem 25 e o outro tem 21 de torção. E a mesma coisa aqui, ó, tem uma diferencinha de torção que dava lá no momento fletor, que está atuando nessa barra aqui, e um pouco aqui em cada uma das barras de extremidade. Mesmo as que não aparecem por escala, ó, reparem que tem valores pequenos, mas ainda tem um pouquinho de torção. É isso então, gente. Lembrando, aqui eu não reduzi rigidez à torção, nem inseri rótula nenhuma para remover torção de compatibilidade. É algo que nós vamos fazer em outro exercício, uma grelha provavelmente que represente um pavimento mais realista. Espero que isso possa ter ajudado e até mais.